O Ano em que o Mundo Perdeu a Copa é um filme produzido pelo sete-lagoano Arles Quarante. E esse é o tema do Sete Lagoas em Debate de hoje, que está começando. O ano é 1982. O Brasil, com uma das melhores seleções já vistas, perdeu a Copa do Mundo. O Ano em que o Mundo Perdeu a Copa é um filme de 10 minutos que mistura relatos da década de 80 com imagens verdadeiras da Copa daquele ano. Quem produziu, roteirizou todo o filme foi o sete-lagoano Arles Quarante, que está conosco hoje para falar um pouco desse filme, já que nós estamos em plena Copa do Mundo, esse clima de Copa do Mundo, né, Arles? Muito obrigada pela sua presença aqui no Sete Lagoas em Debate. Esse ano de 1982 foi o ano da interrogação, né? Mas me conta, por que você resolveu fazer um filme como esse? Raquel, prazer estar aqui hoje no Sete Lagoas em Debate. A todas as pessoas que estão em casa assistindo o programa. Eu acho que é uma Copa muito especial para todo brasileiro, porque mesmo não ter ganhado a Copa do Mundo, é um time de futebol que ficou na memória de cada um, pela magia, pelo futebol apresentado naquele ano. E tive a oportunidade, né, de ser garoto ainda, estar ali com os meus 6 anos de idade, de relatar o que cada brasileiro passou naquele ano de 1982. A gente tem algumas imagens desse filme para mostrar como é que foi a pegada do filme. Na verdade, é narrado em primeira pessoa, né? Isso é o menininho contando a história. E você misturou um pouco, por exemplo, ele começa com a questão da Folia de Reis. Como é que foi essa costura que você fez aí? É porque a expectativa daquela criança era tão grande com a Copa do Mundo, porque já no início do ano, em janeiro, com os fatos e acontecimentos que já estavam acontecendo na nossa cidade, ele já estava com a cabeça voltada para a Copa do Mundo de 1982. Então começa ali em janeiro aquela expectativa grande, com a Folia de Reis, com a Festa da Serra de Santa Helena, com a questão do álbum de figurinha, as brincadeiras da época também, que eram programas de auditório. Foi muito bacana ter feito isso aí. Pois foi difícil, assim, fazer essa produção de 10 minutos, porque existe uma história que precisa ser contada e como você pega realmente relatos da vida que aconteceram, né, na época da Copa, não dá para inventar muita coisa, né? Tem que ser um pouco fiel aí, já que a ideia é mostrar mesmo o que as crianças sofreram, né, nessa época. Mais ou menos o que a gente sofreu, né? Você deve ter mais ou menos, deve ser contemporânea minha também, então cada um viveu praticamente aquela coisa ali. Quem está com 42, 43, 44 anos de idade sabe o que eu estou falando. Então, o que acontece? Ali houve uma pesquisa, né? Uma pesquisa ali que a gente procurou. Hoje tem essa facilidade do computador, do Google, da gente ver na época as músicas da época, as roupas da época, a questão do uniforme escolar, a questão do cenário atrás. Então foi muito interessante esse trabalho de pesquisa. Foi gostoso fazer, mas foi um filme que eu demorei ali 2 meses e meio para estar produzindo, com um custo bem pouco, porque você sabe, também sou do meio da televisão, e algumas cenas eu já tinha pronta, né? Eu já tinha prontas aquelas cenas do Congado, da Folia de Reis, das festas da Serra. Então a gente acabou mesclando aquilo ali e ficou muito interessante. Pois como é que mensagem, né, você tira desse filme, já que a gente vê tanto essa mistura que você fez aí, tem cena da banda Blitz, não da banda, né, mas os menininhos imitando a banda, o Chacrinha, você resgata um pouco desses valores da década de 80. Para você, como é que foi reviver isso aí, já que você criança... Eu sou mais ou menos da sua idade, sou bem mais nova que você, mentira, mas eu não me lembro com tanta assim, clareza, porque eu não tinha aquela coisa, aquela paixão toda, mas eu imagino que devem ter sido cenas que ficaram na sua cabeça, por isso você resolveu fazer esse filme. Com certeza, estou falando que realmente eram as brincadeiras que a gente brincava na rua.
aquela coisa de imitar o cantor, de ter a guitarra ali, de ter o microfone de madeira. Então, era essas as questões de brincadeira mesmo, a questão do ioiô, a questão do álbum de figurinha. Era uma loucura. A questão de ir no cinema pela primeira vez, que hoje está aí, o nosso presidente da Câmara hoje vai resgatar o Cine Rivelo, né? E foi, assim, um marco. Com o filme dos Trapalhões. O filme dos Trapalhões. Foi a primeira vez que eu fui ao cinema, foi assistir o filme da Serra Pelada. E ficou assim gravado e eu queria mostrar isso e tive a felicidade, porque o meu sobrinho, hoje eu tô feio, mas eu era bonitinho igual ele ali no filme ali também. Foi como o próprio nome do filme, O Ano em que o Mundo Perdeu a Copa. Como que você explica, né, uma seleção que todo mundo apostava? Não há uma seleção como essa, né, de craques, né? Hoje a gente vê um ou dois que se destacam, mas realmente era uma seleção de grandes nomes, né? O que você acha que aconteceu ali? Eu tive a felicidade de conhecer alguns ex-jogadores que participaram daquele áudio time ali de 82. E foi numa conversa com o Éder Aleixo, que fez parte, né, daquele elenco de futebol, que saiu o nome do filme. Porque pena eu não ter gravado isso, porque na época foi pelo rádio, e quando eu entrevistei o Éder Aleixo, no meio da entrevista eu falei assim: ô Éder, o que aconteceu naquele time de 82 na Copa do Mundo? Aí ele parou um pouquinho, eu vi que ele se emocionou, o olho dele encheu d'água e ele virou e falou assim: não foi nós que perdemos a Copa do Mundo. Foi o mundo que perdeu e não ter a seleção de 82 como campeã. E por isso que surgiu o nome, o ano em que o mundo perdeu a Copa, graças ao Éder Aleixo, que estava lá e fez 2 golaços. Era um dos nomes, como você acabou de falar, que era um dos craques dos 11 que estava lá. E é um mistério, o futebol é um mistério por causa disso mesmo, né? Você poderia apostar todas as fichas que seria campeão e não foi, né? É isso que move, na verdade, o futebol, né, Marlon? Eu acho que depois disso aí, eu acho que o futebol ficou muito mecanizado, né? O pessoal teve, como se diz, o Brasil só em 94 foi campeão, conseguiu o Tetra, em 2002 conseguiu o Penta, mas ficou aquele futebol mecanizado. Então você vê que a seleção de 94, por mais que ela tenha ganhado a de 2002, quando se fala de Copa do Mundo, quando se fala de seleção que encantou, o pessoal lembra de 70 e lembra de 82. E às vezes até as que foram campeão, o pessoal deixa um pouquinho de lado. Você acha que perdeu um pouco esse brilho que havia antes, aquela expectativa? Porque esse ano, por exemplo, você vê que as pessoas não estavam naquele clima. Vamos lembrar aí da década de 80, né? Na época o pessoal pintava demais as ruas, a cidade ficava toda enfeitada. Hoje em dia é raro você ver uma rua pintada e mesmo assim não tem aquelas crianças naquela empolgação, né? Houve uma perda nesse sentido do brilhantismo da Copa do Mundo. É questão da informação hoje também, né, Raquel? Porque hoje você vê que os meninos, até os meninos de hoje estão mecanizados. É muito celular, é muito computador, é muito videogame. Então, assim, não tem essa questão do menino pisar na terra, de ter uma unha arrancada, chutando bola. Então, hoje, realmente, tá muito artificial as coisas. E o momento que o Brasil também atravessa, depois do 7-1 também, né? Aqui dentro de casa, né? Deu uma frustrada, né? Eu acho que, de certa forma, eu acho que isso veio até para a gente ter um novo conceito também. Porque no Brasil todo mundo era muito ligado a futebol, apesar que eu adoro uma frase que fala que o futebol é a coisa mais importante das menos importantes. Mas eu acho que o brasileiro agora já tem visto, né? A gente está falando isso aqui de cadeira, porque hoje também eu sou assessor parlamentar do vereador Beto da Açougue, e você vê que a cobrança hoje é pesada para todos os quesitos, né? Se escorregar hoje, o pessoal está em cima, hoje o pessoal não precisa praticamente levar alguma coisa, algum relato ou coisa que ele fragou ali.
hoje tem as redes sociais que tá aí para isso. Então, existe essa preocupação do pessoal e isso é bom. Parece que nós estamos numa crescente agora de cobrança, porque antigamente, futebol ganhou, não ganhou, aí ficava naquela coisa. Aí, se ganhar, é perigoso. Se ganhar essa Copa do Mundo, é perigoso o Michel Temer ser reeleito. A gente vai rapidamente para o intervalo, Arley. Vamos voltar falando um pouco também sobre como que o Bela Vista, né, está inserido nesse contexto. Daqui a pouquinho. O Ano em que o Mundo Perdeu a Copa é o nome do filme produzido pelo sete-lagoano Arley Squarante e que também fez um outro filme que aí envolve o Bela Vista, que é uma Odisseia na Europa, não é isso? Uma Odisseia Bela-Vistana na Europa. O Arley também é diretor de marketing do Bela Vista Futebol Clube, que está tentando aí, trabalhando duro, né, Arley, para se reerguer. A gente está falando um pouco desse filme, mas como você também coloca cenas do Bela Vista no filme, qual que é a importância aí? O Bela Vista nessa época, era a época também, o auge do Bela Vista, e hoje está tentando resgatar. Como que você mistura isso tudo aí para falar de futebol? Raquel, o Bela Vista, eu tive uma grande felicidade. Você sabe quando você casa com uma mulher bonita que te ama e ela é rica? É o meu caso com o Bela Vista. É perfeito. Eu sou torcedor do Bela Vista. Meu pai, sou Josué Valdivino Squarante, que fez o hino do Bela Vista, do qual foi nós que resgatamos ele, fizemos ele em rock com a banda Beats. E tive a felicidade de ter o convite do presidente Neca para fazer parte dessa nova diretoria do Bela Vista. Então, eu coloco aí nesse quesito, de ser casado com a mulher que a gente ama, bonita e rica. Então, assim, o amor que eu tenho pelo Bela Vista é enorme. É o meu time do coração, eu sempre acompanhei o meu pai que ia aos jogos. Eu nasci eu falo que eu sou uma experiência bacana, porque eu nasci no Santa Rosa, fui criado no Garimpo e moro na Gamela. E vivi ali, na minha infância ali também, que acompanhei o time, tanto no amador como no profissional, e fazer parte da história desse clube hoje você tá doido, a gente fica até emocionado, porque é muito bacana, ainda mais falar assim, meu pai que fez o hino do Bela Vista e nas comemorações de aniversário, aqui na solenidade que teve na Câmara, tocar o hino, uma coisa que foi meu pai que escreveu, a gente fica muito alegre com essa situação. E o filme também foi uma coisa muito bacana também, que foi um filme assim, muito rápido também. Eu já tinha em mente de estar fazendo isso e através de uma pesquisa de campo, nós estivemos lá conversando com o Cal da loja lá, e o Cal nos apresentou um livro, que é a Odisseia Bela-Vistana na Europa, escrito por Ronaldo Pontes, um jornalista bem conceituado aí. E foi através do livro dele que nós conseguimos o link do qual nós achamos aquela pérola que é os melhores momentos do jogo entre Bela Vista e Real Madrid, porque muita gente não acreditava, ficava naquela coisa ali, mas depois disso aí o pessoal realmente jogou contra o Real Madrid. Então foi muito bacana também ter feito o filme. E o filme conta um pouquinho da história, porque aconteceu logo o pós-Copa do Mundo de 58. E é uma narrativa também com depoimentos, então ficou muito interessante. Pois a gente até fez um vídeo também para o Bela Vista, né, que comemorou aí. E é interessante a gente ver como que naquela época, né, não tinha essa informação como você disse hoje, a gente não acompanhou, não tinha como acompanhar o que estava acontecendo, né? O Bela Vista ir para a Europa, jogar contra o Real Madrid e ser um jogo acirrado, né? Teve isso, não foi uma lambada, não. O Bela Vista fez o papel dele, quase conseguiu, né? E aí a gente tem aí esse resgate dessa história, o Bela Vista tentando trazer tudo isso à tona novamente, né, Arley, para voltar à elite do futebol, né? No final das contas, é esse hoje o objetivo do Bela Vista. Com certeza, inclusive eu tive o prazer de assistir a entrevista sua com o presidente e com o Luciano Mansur, que é diretor de futebol, e o nosso discurso é realmente o mesmo, resgatar junto à escola, junto à base, para que possamos trilhar novamente o caminho sólido, concreto, sem dívidas, que é mais importante,
e com parcerias para voltar a trilhar de novo, quem sabe, né, um futuro até internacional. Pois é, está tudo sendo feito com muita cautela, né? Os investimentos, né? Agora o sócio-torcedor, tudo nesse sentido para a coisa ter resultado efetivo e perpetuar, não é isso? É esse o trabalho, essa a mentalidade de vocês, da diretoria? É essa mentalidade, buscar não só, porque Sete Lagoas ainda tinha aquela coisa de o presidente do clube arcar com as coisas. E igual a gente está conversando aqui, a questão política que o país atravessa também, não deixar isso também nas costas do poder público, porque já tem tanta coisa para cuidar também, como saúde, educação, e realmente nós buscamos essa alternativa. Eu fico até muito feliz aqui de você ter lembrado do sócio-torcedor aqui, porque foi uma criação do trabalho de marketing que a gente está lá, e lá vai fluindo devagarinho, lá vai remando aí devagarinho e o pessoal lá vai aderindo, porque o sócio-torcedor, você tem um clube de vantagens. Além de você, depois que você arca com toda a participação ali durante as 12 prestações, você tem direito a uma camisa, você tem sorteio de brindes, você tem lojas conveniadas que dão desconto. Então, é esse o intuito nosso. E para o próximo ano, a gente vai enquadrar dentro do sócio-torcedor algumas festas, como o churrasco do Bela Vista, feijoada do Bela Vista, baile do Bela Vista, do qual você já paga e já tem tudo isso incluso dentro do sócio-torcedor. E mesmo aquela pessoa que não é torcedora do Bela Vista, ela pode ajudar a reconstruir o time, né? Que leva o nome de Sete Lagoas, né? Que já levou muito. A gente tem grandes jogadores que saíram daqui também, o Marcos Rocha, o Thiago Heleno, e que eles pode incutir aí na cabeça das crianças essa vontade de ser vencedor também e mudar um pouco a história do Bela Vista, né? Inclusive, Raquel, os meninos que você citou o nome aí, tanto o Marcos Rocha como o Thiago Heleno e o Gabriel, que hoje são atletas profissionais, saíram daqui. E nenhum deles questionou na questão, porque todos eles são garotos propaganda também do sócio-torcedor e hoje são garotos propaganda também do Bela Vista Futebol Clube. E é isso que nós queremos, que não fique só nisso. Que venha novos Gabriel, que venha novos Marcos Rocha, que venha novos Thiago Heleno, porque Sete Lagoas realmente é um celeiro de craque. Por estar perto da capital mineira e estar perto desse divisor de água grande, que é Cruzeiro e Atlético, para quem não sabe, né, antigamente o clássico mesmo mineiro era Democrata e Bela Vista, até mesmo maior do que Cruzeiro e Atlético. Pois é, e a gente vê também no dia da homenagem que houve aqui, muitos meninos, né, participando. A gente também foi ao fazer o vídeo institucional, a gente foi no Bela Vista, pegamos imagem. Você vê que são crianças que estão acreditando, né? Isso que é o mais bacana, né? Elas estão acreditando no futebol, estão acreditando na diretoria, estão acreditando que podem. Isso que é o mais importante, né? Elas trabalharem, porque está trabalhando não só a questão da habilidade, os conceitos de futebol, mas também a questão emocional, que é fundamental hoje em dia, com tanta fantasia, né, em torno do futebol, especialmente em relação ao dinheiro, né? Você falou quase tudo, quase você responde para mim e a gente fica muito feliz porque eu também tive a felicidade de entrevistar o Careca, goleiro, foi campeão brasileiro em 71 pelo Atlético e fez parte do Bela Vista há algum tempo atrás. E numa dessas entrevistas com o Careca, eu entrevistando ele vira e fala assim: tem muitos garotos que conseguem chegar naquela pirâmide lá em cima, igual o Thiago Heleno, o próprio Gabriel, o Marcos Rocha, que foi aluno dele, mas no meio da entrevista chegou um médico e um dentista, que também foi aluno dele. E o sorriso do Careca, quando esse médico, o dentista, chegou e deu um abraço nele, ele falou assim: é tão emocionante eu receber o abraço desse médico e desse dentista, como o Thiago Heleno, que já passou até para a seleção brasileira, tanto o Marco Rocha, para mim o valor é o mesmo. Então, são essas questões de valores também, você transformar aquele cidadão em homem do bem.
Então, esse é o caminho. O planejamento tá sendo muito coerente, muito certo. Você teve a oportunidade de conversar com o Luciano. Existe essa preocupação também de manter os meninos na escola, de ter o boletim, de ter a consciência. Está atrelado a questão da Isso, educação. a questão também de ser não só um bom aluno na escolinha de futebol, mas ser um bom filho, ter responsabilidade. Porque é isso que o futebol precisa e necessita com pessoas sérias. Porque muitas das vezes o pessoal tem algum talento e acaba deixando de lado por conta de más companhia e até mesmo de maus profissionais. Porque se existe padre bom, existe padre ruim, existe pastor bom, existe pastor ruim. E também existe professor de escolinha bom, existe professor de escolinha ruim. Então, há esse envolvimento. Então, muita gente aqui de Sete Lagoas já foi enganada com peneiras que falam que vai levar para não sei na onde, que não sei na onde, e acabam entrando nesse sonho que você falou aí dos meninos e do próprio pai que às vezes não tem condições e acaba endividando, querendo levar aquela criança para algum lugar e acaba se endividando mais ainda com esse sonho e fica aquela frustração. Aí o garoto fala assim, pô, eu tinha essa vontade, meu pai gastou o que tinha e o que não tinha para estar me levando nisso aqui e acaba se perdendo por outro caminho. É verdade. Olha, a gente vai rapidamente para um outro intervalo, vamos voltar arrematando esse assunto aí do Bela Vista e falando um pouco mais de futebol, daqui a pouquinho. O nosso convidado do Sete Lagoas em Debate de hoje é o Arley Squarante, que é o produtor do filme O Ano em que o Mundo Perdeu a Copa, e também do uma Odisseia Bela Vistana na Europa, que fala sobre o Bela Vista. A gente está falando um pouco sobre essas produções e também sobre o futebol, já que estamos em plena Copa do Mundo, Arley. Por falar nessa questão, a gente está falando um pouco também do Bela Vista e eu acho que a gente tem um papel de reforçar essa questão dos investimentos dos pais nos filhos, nas escolinhas de futebol, Arley. Eu gostaria que você voltasse um pouco nesse assunto para falar da importância e da responsabilidade que é isso, porque a gente sabe que é muitas vezes o sonho da família e que aí a realidade é muito diferente, né? Precisa haver essa consciência dos pais em relação a investimento nos filhos na escolinha, procurar saber quem é que está por trás disso, se tem uma estrutura, isso é importante, não, Arley? Ô, Raquel, eu acho que é a coisa mais importante que tem. Você é mãe, você sabe disso. Agora imagina você dar o seu bem precioso, que é o teu filho, na mãos de pessoas que você não conhece. Já passou isso na sua cabeça? Nem passa, nossa! Então, eu acho que realmente é justamente isso. As pessoas têm que ter essa consciência de saber quais são os profissionais que estão ali, quais são os intuitos dessas pessoas, quais são os planejamentos dessas pessoas para estar pegando o seu bem precioso e por mais que ele não seja um jogador de futebol, ele se tornar um homem de bem. Isso que é o mais importante. E esse é o intuito do Bela Vista Futebol Clube, juntamente com a ajuda do social também, né? Que nós estamos aqui hoje numa sede que pertence ao Social Clube. Sim. Então, existe essa abrangência da gente começar degrau por degrau, bem devagarinho, e eu acredito, como foi dito aqui pelo nosso presidente Neca, que muito em breve o Bela Vista vai dar muita alegria ao Sete Lagoano. E com as pratas da casa, com os valores daqui, e com o respaldo de pai, de mãe. E vamos pensar, como se diz, vamos pelas beiradas, vamos como mineiro. Vamos começar aí com a terceira divisão, quem sabe galgar a segunda, a primeira divisão e acordar esse gigante que está adormecido ali no bairro Santa Luzia. É isso. Bom, por falar em gigante, Arley, vamos voltar um pouquinho na Copa desse ano, que a gente está vendo aí os gigantes sendo eliminados. Como é que você analisa, né? Até aqui a gente não sabe o que vai acontecer, mas futebol é sempre uma caixinha de surpresa e a gente fica naquela expectativa. Será que o Brasil tá nesse meio aí? Mas isso é que é o mais legal do futebol, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer, né? É surpreendente o tempo todo. Assim como o Brasil perdeu em 82, que ninguém esperava,
outros grandes esse ano estão saindo fora e todo mundo fica boquiaberto, né? E a Copa do Mundo nos traz, né, cada ano que passa, uma inovação. Você vê esse ano a questão do árbitro de vídeo, já uma inovação que eu acho que já devia estar acontecendo há mais tempo, porque tudo na vida evolui, então o futebol tem que evoluir também. Então eu fico muito feliz com essa questão, porque você pega alguns lances que definiram classificações de time que talvez não chegariam e foram até campeões. Eu falo isso de cadeira porque até o próprio Brasil em 62, houve um jogo contra a Espanha, que eu não vou recordar o nome do jogador aqui agora, que ele faz um pênalti dentro da área, só que ele dá um passo para frente e pula para fora da área. Então, se houvesse o árbitro de vídeo naquela questão em 1962, o Brasil já não teria nem classificado, mas foi campeão. Então, assim, pau que dá na cabeça de Chico, dá na cabeça de Francisco também, mas eu acho que a evolução é justamente essa. E a Copa do Mundo, é muito interessante a Copa do Mundo, porque o nome Copa quer dizer competição, organização, política e arte. A Copa do Mundo era para a guerra, ela para conflitos, ela une povos. Então é muito interessante a questão da Copa do Mundo. Eu sou apaixonado com a Copa do Mundo. Quem dera se eu pudesse viver de fazer documentários, de filmes de Copa do Mundo, porque seria muito gostoso, porque é uma coisa que a gente gosta bastante. E eu até gosto muito de estudar a questão de Copa, porque a gente também está no rádio, a gente faz parte hoje de um programa de esporte no rádio lá. Eu quero mandar um abraço aqui para o Vanberto, para o Lucas Castilho, para o Paulinho, para o pessoal da Rede Padrão de Comunicação do Museirama Premiado, do qual eu faço parte do corpo lá. O que você está achando do Brasil até aqui? O que está correspondendo às suas expectativas? Raquel, eu sou daquele que eu gosto muito do momento. A seleção ano passado, ela estava num momento muito melhor. Então, assim, não tinha problema de lesão, tanto que classificou, assim, depois que o Tite assumiu a seleção, ela teve um papel muito promissor, tanto da questão do Tite ter implantado a filosofia dele de trabalho, e com os atletas que são os seus escolhidos, que têm a sua confiança. Porque na época eles estavam todos bem, e o Neymar vem voltando de contusão, o Gabriel Jesus voltando de contusão, o próprio Renato Augusto, o Douglas Costa. Então eu acho que o treinador de futebol ainda, ele tem que ter os seus escolhidos, mas eu acho que ainda fica devendo. Assim como em 82 morreu abraçado com o Serginho Chulapa, mas tinha alguns jogadores melhores do que ele ali e acabou não levando. Então, assim, é aquela questão de você ter aquela confiança naquele cara. Eu vou morrer abraçado com esse cara, mas eu acho que a questão da Copa do Mundo, por ser um tiro muito rápido, você tem que levar quem está em melhor performance. Eu acho que todo mundo, eu acho que o sonho antigamente era servir a seleção brasileira. Hoje não, é jogar no Real Madrid, é jogar no Barcelona. Hoje não é nem jogar no Cruzeiro e Atlético. Mas eu acho que a questão é essa. Se você serviu a seleção, por mais que você não vá à Copa do Mundo, mas se você serviu ela, conseguiu classificar ela, eu acho que já é um ganho, já é uma história que você vai colocar no seu currículo. Mas a questão da Copa do Mundo, por ser um tiro muito rápido, você não pode levar ninguém baleado, não. Você tem que levar quem está acima dos cascos, quem está bem fisicamente. É isso, Arley. Infelizmente, nosso tempo acabou. Um papo muito agradável. Falar de futebol é sempre interessante, né? É sempre um assunto que estimula. Quero agradecer muito sua presença aqui, deixar o convite para as pessoas assistirem no YouTube, né? O ano em que o mundo perdeu a Copa, que fala sobre a Copa de 82, e também uma Odisseia Belavistana na Europa, que é a excursão do Bela Vista pela Europa, jogou contra o Real Madrid. Muito obrigada por sua presença aqui e vamos conversando aí sobre futebol, outros filmes que você for fazer. Aliás, tem uma novidade vindo por aí, né? Vamos poder deixar de falar isso. Nós vamos fazer um curta-metragem também, que é uma comédia alienígena. Porque hoje se fala muito, né, do que viemos, do que somos, de onde que vamos, e essa questão aí a gente vai estar fazendo um pequeno curta, com vários depoimentos de pessoas aí renomadas, né, do meio ufológico aí de Sete Lagoas, né? Tem várias pessoas aí. Tem muita história interessante. E a gente vai fazer uma comédia, né? Porque eu sou do meio também, que tinha um programa 100% na Moral, do qual você foi minha diretora também na televisão. Então é muito bacana, a gente vai fazer esse curta aí, e quando tiver tudo pronto, o primeiro lugar que eu quero trazer é para cá. Avisa pra gente. Tá? Muito obrigada, Ali, mais uma vez, viu?
Com Deus. E o Sete Lagoas em Debate fica por aqui. Obrigado por sua companhia. Até o próximo programa.